Pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre este livro aqui, ó, O Homem, do Ernest Hello, tradução do Roberto Malé, saiu pela Eclésia em 2015. Esse livro, além de ele ser talvez um dos maiores livros que eu já li, né, que eu conheço, ele também tem uma forma, ele está composto de um jeito que acho interessante comentar, até porque eu sei que a gente conversou recentemente e tem algumas pessoas aí que me seguem que têm esse interesse de escrever, né? E como compor o seu livro, que ordem, né, adotar e como montar a argumentação e tal. E eu acho que esse livro ele ensina muita coisa nesse sentido, né? Ele tem uma forma pouco comum para um ensaio, uma forma difícil de fazer, né, mas que ela é muito rica, que é uma espécie de meditação circular ou talvez em forma de elipse, né, em torno de um tema central que está dito no próprio título, que é o homem, né? Então, é de fato uma meditação sobre a condição humana, mas sobre o homem, né? O que é viver a humanidade, não o coletivo humanidade, mas a própria humanidade da maneira apropriada, né? E o que seria enganar-se, o que seria, quais seriam as maneiras falsas, digamos assim, né, de exercer a própria humanidade, né? Algo, são palavras minhas, ele não diz isso dessa forma, que resumem bem mal e porcamente aí o que é esse livro. Mas você vê que é uma coisa mais profunda, não é tão fácil assim de você sair falando sobre isso. E a maneira como ele organiza esses textos aqui, que ele é uma reunião de textos mais curtos, né, em 3 partes, que é o subtítulo A Vida, a Ciência e a Arte, né? Então é uma reunião de artigos ou pequenos ensaios sobre vida, depois sobre ciência, depois sobre arte, mas tendo o homem, a condição humana, como a reflexão fundamental. E essa maneira de ordenar o texto é extremamente rica, né? Porque você vai percebendo a unidade conforme você vai lendo, né? Tudo bem. A princípio, beleza, o homem, né? Então você imagina que talvez o homem seja o tema, mas não é assim, o homem sempre foi, né, ele é uma mistura de animal com anjo e tal, 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 e vamos ver aqui qual é a essência do homem e etc e tal, que seria uma exposição mais talvez retilínea, né? A partir de uma definição e depois ir tirando as consequências e tal, 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 tal. Aqui ele não faz isso, ele circunda, né? Ele faz uma reflexão bem circular mesmo em torno desse tópico central. E você vai vendo que os textos eles são independentes entre si, no entanto eles foram como que inspirados pelo mesmo sopro, assim, ele até usa essa expressão, né? Foram inspirados pelo mesmo sopro. Então você tem textos sobre arte, textos sobre ciência, textos sobre palavras, textos sobre, né, coisas variadas, mas que sempre no fim daquele texto você percebe que aquilo que inspirou o texto é é a mesma coisa que inspirou os outros, por mais que os assuntos sejam variados. Isso é uma maneira de unificar um livro, né, um texto, que é mais difícil, é mais complexa, mas é uma maneira muito rica, né, e menos assim didática no mau sentido, né? Eu acho que isso aqui, para ler esse livro e conseguir entrar mesmo, ele foi escrito contando com a inteligência do leitor, que é uma coisa que às vezes eu percebo que falta muito ainda né, da parte de quem está começando a escrever, está querendo escrever, contar com a inteligência do leitor. Quer dizer, você está escrevendo para pessoas capacitadas, e que talvez até sejam mais capacitadas que você. Então, a ideia de você expor tudo meticulosamente, de modo retilíneo, etc e tal, o que talvez a gente pega muito ranço da escola, da academia, do vestibular, ou da tese da faculdade, né? Porque pelo menos a boa parte das teses é assim, né? Você é forçado a escrever assim. A gente talvez carregando um pouco isso, a hora que vai escrever um ensaio, que o ensaio te permite uma liberdade, né, muito maior, vem com essa lógica, vem com essa coisa do didatismo no mau sentido. E aqui não, isso aqui é uma lição, é uma aula de como unificar, né, textos aparentemente esparsos, né, com uma temática, uma inspiração única, né? E assim, não só pelo... Então, assim, é um livro que vale não só pelo conteúdo e pelo estilo, porque o cara tem uma maneira de dizer as coisas absolutamente avassaladora, assim como... E nisso ele tem algo ali que o aproxima, ou assemelha do Blois, do Papini, do Bernanos e tal, que tem
essa maneira de dizer as coisas. É, são estilos diferentes, mas são próximos. Mas mesmo, não é nem tanto estilo, né? O conteúdo também, maravilhosas as reflexões que ele faz, é uma coisa que te coloca no eixo e te abre realmente para ilusões e falsidades que você mesmo cultiva na sua vida. Mas fora tudo isso, tem essa lição de escrita aqui, né? Tem uma lição de composição, composição literária, que eu acho que vale a pena, eu acho que falta muito. E é isso que me faz falar do livro. Falta muito na hora que você vai organizar o seu próprio texto. Me parece que vem muito mais essa lógica linear e mais didática, né? E que não é necessariamente a melhor, apenas por ser a mais simples, né? E essa aqui, ela tem uma força, né? Ela vai nos mostrando essa capacidade que o cara tem de mostrar o que ele quer dizer. Bom, eu pensei então em falar nisso e dar uma lida em um trecho, uma parte do... É um texto que está na terceira parte, ou seja, seria sobre a arte, né? Chama O Desprezo pela Arte. E pensei em ler um pouquinho porque ele traduz... bom, uma maneira de a gente ver um pouco o estilo dele, uma maneira de entender um pouco o conteúdo, mas também de entender o que eu estou falando. Quer dizer, o que a partir do tema desprezo pela arte, né? Como é que aparece o tema central do homem? Né? Isso é o que sempre acontece nos textos. Os textos começam falando de coisas aparentemente esparsas e depois você termina o texto falando, entendi, ele está falando, no fundo ele está falando da mesma coisa, ele está falando, né, do mesmo problema, que é a vivência autêntica, digamos assim, da humanidade, da própria humanidade. Então eu vou ler um pouco desse O Desprezo pela Arte. Tá? É um dos últimos capítulos, um dos últimos textos aqui do livro. Né? Começa assim: há sentimentos pelos quais os homens vivem e morrem, sentimentos que levam a sério. Deste número é, por exemplo, o sentimento da família, sentimento respeitável, mas com muita frequência corrompido, e cuja corrupção produz monstros que pululam diante dos nossos olhos. Há outros sentimentos que eles parecem desprezar. Ora, eis o que eu chamo de desprezar um sentimento: abandonar-se a ele e não levá-lo a sério. Entre os sentimentos desprezados, quero citar a admiração. Há pessoas que não conhecem a admiração, ignoram-na. Não a rejeitam exatamente. Seria injusto dizer que os mortos rejeitam a vida. Estão ausentes dela e ela está ausente delas. Não é dessas que eu quero falar. Quero falar daqueles que admiram e que não têm respeito por sua admiração. Eles não são totalmente insensíveis ao belo, mas a sua sensibilidade é um ultraje, porque não é séria. Se alguém lhes diz, se alguém lhes lê, se alguém lhes mostra alguma coisa sublime, ficam emocionados. Talvez e mesmo com frequência sua emoção será exterior, ruidosa, falante, agitada. Fará ostentação de si mesmo, conforme o hábito das pessoas e das coisas que não estão certas de durar. Mas no dia seguinte ela não retorna. As ocupações terão submergido-a. A admiração não terá deixado nem suas ruínas, para nos advertir da sua passagem. Ela não deixou nem mesmo o puro nada. Não deixou um simples esquecimento, mas deixou uma espécie de esquecimento que não exclui a recordação e que se traduz frequentemente por estas palavras: ouvi aquele artista, foi muito prazeroso. O homem que na véspera a admirava, no dia seguinte diz que foi muito prazeroso. Quer dizer que a sua admiração era mentirosa? Não, o que aconteceu foi o seguinte: esse homem está convencido de que a verdade, a beleza, a harmonia são caprichos a que um homem sério pode se permitir quando terminou os trabalhos do dia. Mas o real para ele é o trabalho que tem. Ontem à noite ele admirou. Não tinha nada para fazer no momento. Sua jornada estava terminada. Quis, então, dar às coisas eternas alguns instantes perdidos. Mas não lhe proponha no dia seguinte que introduza em sua vida as verdades que na véspera abalaram e rejuvenesceram sua alma. Vai achar que você está louco.
Ele talvez tenha chorado ouvindo você. Não vá pensar, entretanto, que vai transformar o seu modo de viver. Chorou porque isso não tinha consequências. Esse homem despreza as lágrimas. Mas não modificará o seu modo de viver porque estima as suas ocupações. Esse homem vai ao teatro. Ele deseja que a heroína seja muito infeliz e até desfruta dessa infelicidade por várias razões muito profundas. Mas se no dia seguinte encontrar na realidade uma desgraça como a do espetáculo a que consagrara a noite de ontem, não olharia para ela, pois não é mais tempo de rir. Não é tempo de rir, nem de chorar. Está na hora do trabalho. Muito bem, esse contraste espantoso entre esse homem no teatro e esse homem na vida vai mais longe do que se imagina. Todas as vezes que você lhe fala da verdade e da beleza, todas as vezes que ele fala das coisas eternas, ele acha que está no teatro. Todas as vezes que você lhe fala das coisas invisíveis, ele acha que está no teatro. Pois as coisas invisíveis parecem-lhe sem realidade. E são cenários na cena a que você o conduziu pela palavra. Mas não se engane. Esse homem vai sair do teatro, e se amanhã você lhe falar dos fatos que a verdade reclama, se ao nascer do sol você lhe propuser fazer pão segundo as leis da criação, rirá como se lhe tivesse proposto consagrar a vida ao consolo dos infelizes que se veem na porta São Martin. Esses infelizes, ele bem que gostaria de aplaudi-los, pois, como você bem sabe, os infelizes são coisas que se aplaudem. Ele bem que gostaria de aplaudi-los, não se encarregaria de ajudá-los. Cada homem tem em si mesmo, um certo número de homens. E todos esses homens têm uma opinião diferente. Em um homem podem ser encontrados um sábio, um artista, um filósofo, um pai de família, um trabalhador. E cada um desses personagens tem sua maneira de considerar as coisas, contrária à do seu vizinho. Como são todos muito moderados, esses personagens vivem juntos sob o mesmo teto, em plena luz. Eles dividem entre si as horas do dia. Às vezes é o artista que surge, e durante esse tempo o pai de família é apartado. Às vezes é o pai de família, então o artista se vai. Se há um cristão entre os homens que habitam no homem múltiplo de que falo, e se esse cristão não se impõe como uma verdade viva e superior aos seus vizinhos, ocorre um fenômeno hediondo, ridículo, absurdo, que ocupa nossas ruas e nossas casas. Esse infeliz cristão é lançado às feras sem sair de casa. Se não converte o artista que reside com ele no mesmo homem, o artista e o cristão farão no mesmo coração uma guerra silenciosa, e tanto mais profunda quanto mais se assemelha a uma paz vergonhosa. Quando o cristão tomar a palavra, dirá que certas coisas são verdadeiras. Quando o artista elevar a sua voz, dirá que certas coisas são belas. E essas duas espécies de coisas estarão em contradição. Nesse coração devastado, o cristão quebrará alguns ídolos que o artista admira. E então o artista, quando o cristão desaparecer, o artista, no momento em que for sua vez de reinar, recomporá o ídolo quebrado e cairá em adoração por algum tempo. O cristão condenará o artista como inimigo da verdade que o homem professa. O artista desprezará o cristão como inimigo da beleza que o homem admira. E a luta desses dois personagens será muito mais longa, muito mais estéril, muito mais inútil, muito mais pesada se houver, além dos dois, no mesmo coração, um homem do mundo. Esse homem do mundo tentará promover entre o artista e o senhor cristão uma reconciliação. Aconselhará os dois a fazer concessões recíprocas. Dará a cada um deles a sua parte. Será um juiz entre eles, e a sua jurisdição impedirá a solução da disputa, enquanto uma potência superior não intervir.